Oi gente, tudo bem? Meu nome é Mariana e esse é o canal M274 e hoje eu vou te ajudar a escolher entre a laca e a fórmica. Bom, para começar, a laca e a fórmica são os dois tipos de revestimento mais usados nos móveis, principalmente os móveis planejados, por exemplo. E sempre quando você vai escolher, fica na dúvida, né, de qual usar, qual a diferença entre eles, então hoje eu vou ajudar você aqui com tudo isso. Bom, eu vou falar primeiro da fórmica. A fórmica, na verdade, é uma marca, né, então o nome correto dele é laminado melamínico. E ele, na verdade, consiste em uma placa, é uma placa bem rígida, com uma tinta em cima, né, como se fosse uma camada de cor em cima. E ele traz bastante resistência ao material e ele é um produto muito bacana para quem, assim, não quer ter muita manutenção. A fórmica, ela é muito resistente a impacto, a umidade, risco, mancha, então ela é bem resistente. Ela pode ter a versão fosca ou a versão brilhante, aí depende muito do seu gosto. E existem também várias versões de várias cores, existem em textura de pedra, em textura de madeira, então ela é um produto bem versátil e o que é legal dela é realmente a resistência que o produto tem. Só na hora de produzir o móvel que o marceneiro tem que tomar cuidado para que na junta das folhas ela fique bem perceptível, não dê pra ver, sabe, a junção entre elas, e também que ele procure que todas as folhas tenham a mesma tonalidade, porque às vezes, dependendo de lote para lote, pode ser que mude um pouco a tonalidade. Então quando você coloca uma do lado da outra, você percebe bem essa diferença. Já a laca é uma tinta em spray que eles passam nos móveis, e é a mesma tinta que é usada para pintar carro. Então é uma tinta bem resistente, mas ainda assim ela não é tão resistente a risco, a impacto, então ela tende bastante a riscar, a mostrar sujeira, mancha, então ela não é muito legal para quem tem animal ou tem criança em casa, justamente por essa manutenção. E quando você precisa repintar ou precisa refazer uma parte do móvel, você não consegue fazer só aquela parte, você tem que repintar o móvel inteiro, o que custa bastante. Já a fórmica, você consegue tirar só aquele lado, só aquela folha, e fica mais barato de fazer essa manutenção ao longo do tempo. A laca pode ser fosca ou de alto brilho. Existem milhares de cores por aí de laca, a única questão é que ela não consegue imitar a textura. Então não tem a textura de madeira ou a textura de pedra como tem na fórmica, por exemplo. Por não ser tão resistente, a laca não é ideal para locais públicos ou de um uso muito coletivo, como por exemplo um salão de festas, uma loja, justamente por ela não ser tão resistente. Então acaba riscando fácil. Um ponto negativo da laca é que ela é mais cara que a fórmica. Então você vai ver o valor do produto aumentar quando você decidir pelo acabamento da laca. Ele é muito bonito e muito interessante em vários casos. É só que você tem que ver se realmente esse é o seu caso na hora de decidir o acabamento dos móveis. Mas o ponto positivo da laca é que ele consegue um acabamento mais uniforme. Como eu disse, a fabricação em placas. Então você tem que fazer a junção. Existem junções muito bem feitas. Existem marceneiros que fazem acabamentos excelentes que você nem percebe que tem a junção das fórmicas. Mas você só tem que tomar bastante cuidado em relação a isso na hora de escolher bem nos seus móveis. E a laca também tem um acabamento mais nobre, então ela é usada quando você quer agregar o valor àquele ambiente ou mesmo àquele móvel. Mas a fórmica ainda ganha no quesito manutenção e custo, então tem que ver bastante qual é a sua prioridade. Bom, gente, então é isso. Muito obrigada. Eu espero mesmo que eu tenha te ajudado a escolher entre a laca e a fórmica e que o seu móvel fique extremamente bonito. Então conta aqui pra gente o que você usou, qual dos acabamentos que você usou e qual que você gostou ou não gostou na hora de usar, tá bom? Então é isso, gente. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, dar o seu like e tchau!